Olá, meus queridos alunos e amigos da Auto Criativo, tudo bom, pessoal? Com todos vocês? Espero aí que todos estejam realmente muito bem, né? Com saúde, com muita paz no coração e empolgados aí, né? E animados aqui para a gente começar a literalmente dar início ao nosso curso de Autodesk Revit 2023. Como você já sabe, meu nome é Ailton Brito, eu vou ser o seu professor virtual aqui, né? O seu professor durante todos os nossos encontros para você literalmente aprender a ferramenta Revit. Reiterando, né? Eu sempre passo alguns recadinhos aqui no começo que são bastante importantes aí para que você venha já se familiarizando com o curso, né? E se familiarizando com as ideias desse material aqui. É assim, pessoal, nós temos lá o primeiro vídeo, que foi um vídeo de apresentação do curso, onde eu mostrei para vocês referente ao que é o programa Revit, eu mostrei referente ao cronograma, de certa forma, ou as fases que os cursos são separadas aqui. Então, reiterando, se você chegou a primeira vez aqui e está assistindo esse vídeo, esse aqui é o nosso vídeo de número 3. Se você não assistiu o número 1, lá o vídeo número 1, super sugiro que você assista, então, para conhecer aí todo o conteúdo, né, todo aqui esse curso em específico. Já na aula 2, eu separei ela ali para apresentar para vocês instruções e informações referentes então à instalação do programa. Então, se você não tem o programa no seu computador, assista a aula 2, que lá eu faço todos esses comentários. E é assim, pessoal, de certa forma a aula 1 e a aula 2 foram aulas um pouco mais corridas e aulas assim um pouco mais de apresentação de forma pública, para que as pessoas realmente venham conhecer o nosso curso aqui da Auto Criativo, venham conhecer o material, e ele de certa forma, ele é mais de divulgação. A partir da aula de hoje, pessoal, a aula 3, vai ser uma aula um pouco mais assim cadenciada, um pouco mais lenta, até porque, pessoal, esse curso aqui, ele é um curso de Revit do básico ao avançado, ou seja, é um curso realmente para iniciantes. Então aqui, na primeira fase do curso, nas primeiras aulas, nas primeiras 10 ou nas primeiras 15 aulas, a minha didática ela tem que ser realmente um pouco mais pausada, realmente um pouco mais calma, mais tranquila, porque a gente tem todos os tipos de usuários participando aqui do curso. Nós temos pessoas já aposentadas, nós temos crianças assistindo também o vídeo, pessoas que literalmente nunca viu um projeto ou que realmente nunca entrou nessa área da construção civil. Então, se de repente você está aí começando as aulas agora, pode ser que você até estranhe um pouco, mas de fato eu preciso passar a minha didática realmente um pouco mais lenta agora no começo, para que todo mundo venha realmente entender o conceito do uso do programa Revit, tá? Como eu comentei, pessoal, ele aparenta ser um programa simples, mas ele requer muita configuração, requer muito entendimento. Então agora, no comecinho do curso, pessoal, é super importante que você preste bastante atenção, porque se você não entender agora, nas primeiras 15 aulas, como que funciona o mecanismo do Revit, aí, pessoal, para as próximas fases realmente vai ficar mais difícil de você entender, tá bom? Então, como é um material online, você tem aí, então, o poder de pausar o vídeo, retroceder ou rebobinar, né? De forma aí mais antiga, rebobinar o vídeo, para você assistir de novo a aula. Se você ficou numa dúvida, volta naquele ponto que você não entendeu, pausa o vídeo, abra o programa, né? Como eu comentei no finalzinho da aula passada, se você chegou até aqui, está aqui na aula 3 conosco, obviamente você já tem que ter no seu computador o programa para você praticar. Então é assim, assiste um pedacinho do vídeo, pratica no programa. Assiste um pedacinho do vídeo, pratica no programa. Então vai ter aulas que a gente vai desenhar bastante, que a gente vai modelar bastante. Então é super importante que você faça esse exercício mental assim, de entender que você não precisa correr todo o curso. Você não fala, eu vou assistir a aula 4, vou assistir a 5, a 6 e vou que vou rapidinho. Não, vá com calma. Como eu comentei, estas primeiras aulas são primordiais realmente para você que nunca teve o contato aqui com o programa, tá bom? Então, dado esse recadinho, seja realmente muito bem-vindo, tenha paciência. O Revit, em grande parte dos momentos, pessoal, ele vai deixar você um pouquinho estressado. Isso é natural, até mesmo profissionais que trabalham há anos com o Revit sabem disso,
Porque às vezes você vai querer fazer uma coisa, ele vai te bloquear, ele vai te falar assim, ó, não vai por aí que não vai dar certo, tá? Porque ele é um programa super paramétrico, ele é um programa muito inteligente e ele realmente prevê que você vai cometer alguns erros. Então, assim, não dá para você criar o que nós chamamos de aberrações na construção. Então, de repente, você não pode pôr uma janela embutida num piso, ou você não pode pôr um piso pendurado numa janela, né? Então, ele não aceita realmente que você faça isso. Então, tenha paciência com o programa, e você vai ver que lá no final do curso você fala, meu Deus, por que eu realmente não aprendi o Revit antes? Porque ele vai te trazer um resultado sensacional aí para o desenvolvimento de todas as fases dos seus projetos, tá bom? Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, com o programa devidamente instalado, nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês a interface do programa, então eu vou entrar em algumas páginas, eu vou entrar em alguns locais, mas de imediato eu vou pedir para que vocês não alterem o programa, tá bom? Então, tudo que você fizer e alterar, não salva, não deixa, volta ao padrão original, que é o padrão que a gente vai utilizar até o final do curso. Eu entendo que tem alguns profissionais, algumas pessoas que estão assistindo aqui o vídeo, que de repente já usam na faculdade, né? Já usam no seu cotidiano, e tem o costume, de repente, de mudar um painel de local, de mudar o painel de propriedades para um lado, para o outro, né? Tem já essa familiaridade. Mas a grande maioria das pessoas não. Então, para que você consiga entender melhor, para que você consiga assimilar as minhas ideias e as minhas explicações, preferencialmente não mude o programa, não altere o fundo aqui, a cor, não fique girando muito, por enquanto, tá? E aí mais para frente eu vou dando liberdade mais para vocês, falando, ó, pessoal, se vocês quiserem fazer assim, pode fazer, se vocês quiserem mudar um estilo, pode mudar a interface, fazer algumas configurações, mas isso aí realmente mais lá para frente, tá bom? Então, vamos ao que interessa, né? Então, vamos lá. Vocês vão observar, pessoal, que o Revit ele trabalha com um sistema muito parecido, como eu sempre comento nos vídeos, com a grande maioria dos programas que existe hoje em dia da linha da Microsoft, como Excel, Word, PowerPoint, nesse sistema que nós chamamos de Ribbon, ou faixa de opções, tá? Que nós temos, na verdade, aqui abas, você tem aqui nessa versão mais recente o arquivo separado. Antigamente você tinha um arquivo aqui na parte superior, tá? Você clicava aqui ó, no ícone do Revit, você tinha a função arquivo. Eles trouxeram o arquivo aqui para baixo, se eu não me engano, da 2022 para cá. Mas ele trabalha num contexto geral assim, ó. Você tem então aqui ó, uma aba ou um menu chamado arquitetura. Você tem o estrutura, aço, pré-moldado, sistemas, tá? Então, cada ribbon dessa daqui traz, então, ferramentas específicas sobre esse respectivo menu. Então, por exemplo, aqui ó, em vista, você só tem ferramentas relacionadas a vistas. Ah, você vem aqui em aço, então você só tem ferramentas relacionadas ao desenvolvimento de objetos de aço, tá? Treliças, bitolas de vergalhões e tudo mais. Então, ele tem esse sistema, tá? Bem simples de se entender. Ou seja, você vou falar sobre questões de anotação, textos, cotas e tudo mais. Então você vem aqui ó, em anotar. Aqui em anotar você vai ter então a sua disponibilidade e todas as ferramentas relacionadas à anotação, tá? Então voltando aqui, ó, a principal aba ou a principal ribbon que nós chamamos é a arquitetura. Aí você vai falar assim, ah, mas eu estou estudando engenharia, não é arquitetura. Não, não tem nada a ver, tá, pessoal? Isso daqui significa que há o comportamento desses objetos aqui. Obviamente que eles podem ser utilizados na engenharia e na arquitetura, tá bom? Isso aqui é apenas para você entender que são os elementos construtivos, tá? Só que acima dessas abas, nós temos aqui em cima uma faixa ou uma barra de acesso rápido. E aqui em cima você tem a opção para você iniciar, para você salvar, você tem opções para você voltar alguma coisa que você fez aqui ó, na área gráfica, para você refazer, fazer e desfazer, aliás, né, ó, nessas duas setas aqui. Você tem a opção para imprimir, você tem a opção para transformar o projeto que está aqui em PDF, e você tem aqui também as opções de ativar controles de cotas, para você colocar aqui ó, medidas para fazer medições e assim por diante. Tem a opção para mudar 3D, espessuras de linhas e mudar aqui também os tipos de viewports que a gente tem, tá?
Essas ferramentas que estão aqui em cima, pessoal, né, que estão aqui em cima, a gente não vai mexer nelas. Tanto é que se você quiser, ó, nessa setinha aqui, todos esses que estão ticados são exatamente todos que estão aqui no acesso rápido. Ó. Observe que estão todos. Então, pode deixar todos ligados, tá? Se no momento que você ligou o Revit, ele está assim, ó, vou fechar aqui, ó, nesse xizinho, muito provavelmente quando você ligou o Revit, ele vai apresentar aqui desta forma, tá? Aqui o que você tem, pessoal? Prestem atenção, você tem duas faixas, ó, você tem modelos e você tem famílias. O que são modelos? Modelos, pessoal, são exatamente os elementos 3D, ou seja, literalmente as maquetes. Mas observem, pessoal, que ele está como o nome modelo. O que significa modelo? Significa que é um template. Então, muito provavelmente, pessoal, durante as aulas, eu estarei falando a palavra template ao invés de falar a palavra modelo, tá? Porque assim, quando eu falo a palavra modelo, entende-se que eu estou me referindo à edificação, que eu estou me referindo literalmente à maquete, ok? Quando eu falar modelo de desenho, significa que eu estou me referindo a template. O que é um template? Um template é um arquivo já pré-configurado. Então, naquele arquivo já existem paredes configuradas ou paredes já criadas, já existem janelas prontas, já existem portas e assim por diante, tá? Ou seja, quando eu falar, pessoal, vamos olhar aqui no modelo, então estou me referindo à maquete em si, ou seja, à casa mesmo, à edificação. Quando eu falar, pessoal, vamos abrir aqui um arquivo novo de desenho, ou modelo de desenho, então estou me referindo a template. Para não haver essa confusão, eu sempre vou falar então a palavra template, para me referir que eu já tenho um arquivo configurado. E quando eu estiver falando do desenho 3D, ou seja, da maquete, eu vou falar que é o modelo. Perfeito? E aqui embaixo, pessoal, nós temos então as famílias. O Revit, pessoal, ele trabalha com um sistema de objetos já criados, como portas, sofás, televisores, guarda-roupa, lajes, janelas, tudo já pronto. E esses objetos ou estes componentes aqui no Revit eles são chamados de famílias, ok? Então você vai entender que assim, você constrói a casa, mas aí depois você precisa equipar essa casa. Você precisa colocar lá os acessórios, como torneiras, não é? Pias, louças, lustres, então tudo isso são famílias. E aí eu vou explicar para vocês como que vocês vão entender para aplicar esses objetos aí depois, tá? Eu tô só passando uma pincelada, pessoal, sobre isso, porque na verdade, se eu não me engano, na aula 4, eu vou voltar aqui e vocês vão entender cada vez mais o conceito do programa. A ideia hoje é a interface, né? Então, você vai abrir o Revit, ele vai estar aqui, você vai clicar em novo, tá? Porque, obviamente, você não tem nenhum arquivo criado ainda no seu computador. Clicou aqui em novo, vai aparecer uma janelinha e você vai ver aqui, ó, modelo de construção. Quando você clicar aqui, ó, você tem, então, modelo de arquitetura, estrutural, mecânico, elétrico. Eu vou pedir para que vocês coloquem modelo de construção, pessoal, porque as disciplinas já estarão embutidas praticamente todas aqui. Se você selecionar arquitetura, dentro de arquitetura, você não vai ter as funções estruturais. Se você colocar estrutural, você não vai ter as funções de arquitetura, tá bom? Então, preferencialmente, coloque nessa daqui primeiro. E aqui, ó, deixa como criar novo projeto. Ainda não é um modelo de projeto, ou seja, ainda não é um template, tá? E aí você vai dar um OK. A gente vai voltar para cá, ok? Então, voltando ao raciocínio, a gente estava aqui em cima. Essas ferramentas aqui são de acesso rápido. Então, é assim, por ser de acesso rápido, pessoal, periodicamente, ou quase todo o tempo, a gente estará fazendo aqui a modelagem e a gente vai aqui, ó, e clica aqui rapidinho. Ela já está mais à nossa disposição, tá bom? Aqui em cima fica o nome do produto, o nome do arquivo, tudo direitinho. Localizado mais aqui ao lado, você tem a opção para fazer o seu login e algumas opções também para você baixar ou conhecer alguns tipos de aplicativos disponibilizados pelo fabricante. E aqui logo mais, obviamente, no cantinho superior direito, você tem a opção para minimizar a janela, para deixar em cascata, né, ou o que nós chamamos de restaurar abaixo, e literalmente para fechar o programa. Agora entende-se o seguinte, pessoal. Aqui, ó, se você clicar nesse X, você estará fechando o programa. Se você clicar nesse X aqui, ó, você estará fechando a vista que você tem aqui. Tá bom? Você vai ver que nessa faixinha mais cinza aqui, ó,
vai ficar abertas várias vistas, e aí eu posso ir fechando essas vistas normalmente sem precisar salvar o modelo, tá bom? Sem precisar salvar o arquivo. Mas a partir do momento que eu fechar o último xizinho aqui, ó, aí o Revit vai perguntar se eu quero salvar o documento. Por exemplo, ó, vou criar aqui uma parede, só para mostrar para vocês, ó, que eu estou vendo a parede em planta. Apertei o ESC, ó, estou vendo a parede do alto. Fiz uma mudança, não fiz? Então, ó, quando eu fechar aqui, ó, por eu não ter mais nenhuma vista, nenhuma, né? Ele vai perguntar, ó, opa, Ailton, você quer salvar esse projeto? O nome dele é projeto 2, tá bom? Depois eu vou explicar para vocês como renomear os documentos, como salvar adequadamente, tá bom? Ah, eu não quero fechar e nem salvar, então clique em cancelar, tá bom? Mesmo que se eu apagar aqui, ó, e não tiver nada na tela, quando eu fechar, ele vai perguntar, tá bom? Porque ele entende que está no histórico da memória do seu computador aquela parede, mesmo ela apagada, tá? Muito bom, pessoal. Aqui em cima é bem simples e tranquilo, né? Não tem muito segredo, depois com o tempinho você pode ir dando uma olhada nessas funcionalidades. Agora que vem aqui a brincadeira, pessoal. Lembra que eu comentei com vocês que a gente tem essas ribbon? Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui, ó, na ribbon arquitetura, observem que aqui tem uma linha separando, ó, aqui tem uma linha, aqui tem uma outra, tá vendo, ó? Ou seja, nós temos painéis separados. Este primeiro painel, ó, é o painel construir. Então, entende-se que dentro desse primeiro painel, eu tenho literalmente todas as ferramentas que vai criar alguma coisa, que vai realmente construir, ou seja, são os elementos construtivos. Paredes, portas, janelas, colunas, telhados e tudo mais. Logo mais aqui ao lado, nós temos o painel circulação, referente então a elementos como rampas e escadas, tá bom? E os seus respectivos ali acessórios. Aqui do lado, modelo, referente então a opções de textos 3D, linha de modelo, tudo direitinho. Aqui áreas de ambientes, abertura, dados e plano de trabalho. Ou seja, o Revit ele separa então a ribbon em painéis. Então é assim, quando eu falar, pessoal, vamos lá no painel abertura, então a gente tem que procurar aqui qual que é o menu e localizar o painel. Ó, está em arquitetura, painel abertura. Tá vendo ele aqui, ó? Então, esse aqui é o painel. Quando eu falar, pessoal, vamos no painel construir. Então, eu estou me referindo a este setor aqui, ó, painel construir. Legal? E aí vocês vão observar que nas outras abas, ó, nós temos o painel estrutura, conexão, fundação, armadura, ó, tudo direitinho, tá? Bom, é assim, esse curso aqui, pessoal, deixa eu explicar para vocês já no começo, de repente você deve estar um pouco curioso, né? Ao clicar aqui, ó, no painel aço, pré-moldado, sistema, você deve estar pensando, professor, a gente vai aprender sobre essas funções aqui de aço, pré-moldados e estruturas aqui no curso, pessoal? Eu vou dizer que de certa forma não, tá? Porque assim, esse material aqui, o nosso curso, pessoal, de Revit 2023, é para que você aprenda o programa num contexto geral, para que você realmente saiba fazer uma maquete, saiba criar uma casa, colocar ali todos os equipamentos, todos os componentes, materiais, para que você extraia desse modelo as representações gráficas, como plantas, como anotações, como cortes, tudo bem certinho. Então, assim, eu não vou trazer aqui neste curso, pessoal, temas específicos, como, por exemplo, o uso de aço, como específicos de pré-moldados. Até porque, pessoal, isso daqui são assuntos específicos para alguns profissionais ou para algumas disciplinas. Então, assim, se você é um profissional, por exemplo, um engenheiro, você sabe que dentro da engenharia ou dentro da arquitetura, você tem lá a disciplina de instalações prediais. Obviamente que você, sabendo instalações prediais, você vai saber como é que funciona o processo de fazer projetos elétricos, o processo para desenvolver projetos hidráulicos e tudo mais. Então, aqui não é um curso para eu explicar para vocês como que deve ser feito um projeto hidráulico, como que deve ser feito um projeto elétrico. É um curso para você aprender o programa no contexto geral. Então, muito provavelmente, pessoal, nós iremos aprender nesse curso aqui todas as ferramentas que está localizada aqui, ó, na aba arquitetura. Grande parte destas ferramentas que estão aqui em estruturas, tá? Grande parte delas a gente vai ver.
Aço pré-moldado, aço e pré-moldado, a gente possivelmente não vai ver. Em sistemas, pode ser que tenha alguma ferramenta ou outra. Em inserir, nós vamos ver todas. Em anotar, nós vamos ver todas. Em analisar, nós vamos ver grande parte. Massa e terreno, nós vamos ver todas. Colaborar, as que são aí realmente mais importantes. Em vista, nós iremos ver todas. Em gerenciar, também todas. Em complementos, talvez não. E em modificar, nós veremos todas, tá? Aí é assim, pessoal. Você também pode estar pensando assim: professor, mas o meu interesse é aprender a fazer projetos hidráulicos, é aprender a fazer projetos de fluidos, né, ou partes elétricas. Então é assim, pessoal, isso, como eu comentei, são disciplinas dentro da arquitetura e dentro da engenharia, tá bom? Tanto é que, se eu fosse ministrar esses assuntos, demandaria tantas aulas que praticamente teria que ser um curso somente falando sobre isso, tá bom? Tanto é que na internet você também encontra materiais de Revit específicos somente de elétrica, somente de hidráulica, porque realmente tem muito assunto. Então, a entrega desse curso aqui, nós fornecemos para você um entendimento total do programa. Então, você vai saber realmente manipular todo o programa. E você sabendo manipular todo o programa e o seu conhecimento que você já tem em áreas específicas, depois, com certeza, só de você bater o olho aqui nessas ferramentas, você vai entender, mesmo que eu não vá ensinar elas aqui para vocês, ó, por exemplo, referente a aço ou algumas aqui de estruturas, você tendo conhecimento de trabalhar com Revit e tendo conhecimento na sua área de atuação, eu tenho certeza que você, por si só, vai saber desenvolver muitas das ferramentas aqui depois dentro do Revit, tá bom? Muito bom, pessoal. Não vamos se atrasar não, senão a aula vai ficar muito grande, né? Então, vocês entenderam que a gente tem os painéis, né? Nós temos aqui a Ribbon, painéis, e que dentro desses painéis nós temos aí as ferramentas, ou também comandos, né? A gente pode chamar isso aqui de comando. E aí vocês vão observar que estes comandos, você tem alguns que tem algumas setinhas para baixo. Olha só, como parede, como telhado, como piso aqui. Ou seja, se você clicar aqui, ó, no comando, automaticamente você já vai usar ele aqui na área gráfica. Mas se você clicar na setinha, você tem uma ramificação maior dessa respectiva ferramenta. Como, por exemplo, parede arquitetônica, parede estrutural, por face e assim por diante. Em coluna, você tem a estrutural, você tem a arquitetônica. Em piso, piso arquitetônico, estrutural, por face e viga de borda. Então, todos esses comandos que você vê que tem uma setinha, dá uma olhada neles, ó, clica assim que sempre vai aparecer uma alternativa a mais abaixo, tá? E uma coisa interessante que tem nos programas da Autodesk, pessoal, que é o seguinte: quando você pausa o mouse sobre um determinado comando ou ferramenta, abre-se ali, ó, como vocês podem ver, uma pequena janela com uma pequena demonstração ou um resumo de como se deve usar essa ferramenta. E observe um pouco mais ali acima que está escrito parede, tá vendo lá, ó, está escrito parede, e entre parênteses está escrito WA. Esse WA, pessoal, significa que é a abreviação de wall, porque wall, né, em inglês significa parede. Então, ali esse WA é a tecla de atalho, ou seja, então é assim, vai chegar um momento que você vai trabalhar tanto com o programa que você vai estar aqui na área gráfica trabalhando e você vai lá e pega o comando. Aí você vai em outro painel, aliás, em outra ribbon, vai lá em outro painel e pega determinado comando. Mas vai chegar um momento que isso vai ser tão assim automático na sua mente que você vai precisar então estudar quais são aí os principais atalhos. Olha só, como aqui porta. Aparece ali, ó, eu pausei, não cliquei no comando, tá? Só pausei o mouse em cima, apareceu então porta. O atalho é o DR, tá? Muito provavelmente também derivado do inglês de door, tá? Então, estes principais, eu uso muita janela, então você vem aqui, ó, janela é window, WN. Então, não precisa você vir aqui literalmente com o mouse e clicar sobre o comando. Você pode digitar ele direto, tá? Então, eu já sei que parede é wall, abreviação lá WA, eu digito no teclado direto, ó, WA. Então, eu já venho com o comando aqui, ó, ele já fica ativo no meu cursor, aparece ali uma cruzetinha. Automaticamente, qualquer ferramenta que você pegar aqui no Revit, pessoal, ele muda o painel aqui, ó, modificar. Observem que fica o nome modificar, barra, e qual o comando que está ativo.
Então, entende-se assim, que esta ribbon aqui, ó, modificar, ela vai sempre se adaptar conforme o comando que você pegar. Então, observem aqui, ó, estou como colocar parede. Então, eu tenho essas ferramentas à minha disposição. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma parede, clico num ponto, clico no outro, aperto ESC uma vez, ESC mais uma vez para sair do comando. Quando eu saio do comando, a ribbon modificar fechou e eu voltei para a ribbon arquitetura. Legal? E aí, então, assim, quando eu clico agora, ó, por exemplo, em porta, observem que aparece, ó, modificar, colocar porta. Então, é uma ribbon específica para o comando porta. Ah, quero pegar uma janela. Aperto ESC, venho aqui, ó, clico em janela. Então, eu tenho modificar barra colocar janela. Então, eu tenho ferramentas só para o uso da janela. Legal? Então, assim, eu posso vir aqui, como eu comentei, pego o comando ou digito o atalho WA, tranquilo, faço outra parede, tranquilo, tá? Professor do céu, quais são os comandos que eu vou utilizar para fazer o curso? Pessoal, é o seguinte. Na verdade, não adianta eu chegar para você e falar assim, ó, pessoal, tem uma lista aqui com 200 atalhos. Ah, tem uma lista aqui com 300 atalhos. Porque, pessoal, cada profissional trabalha de um jeito. Tem profissionais que adoram usar os atalhos. Tem outras pessoas que já preferem vir aqui realmente no comando. Então, você mesmo, por si só, pratique os atalhos daqueles comandos que você usa com mais frequência, tá? Tanto dos comandos como de janelas e configurações também. Porque o Revit ele tem muitas janelas e configurações que abrem através de atalhos também, tá bom? Então, assim, não fique se prendendo a isso, nervoso, falar, ah, meu Deus, eu preciso de todo jeito aprender os atalhos. Não, vá com calma. Com o passar do tempo, você vai vendo os principais atalhos, você vai vendo as principais ferramentas que você usa no seu cotidiano, aí sim você vai praticando estes atalhos, tá bom? Muito bom, pessoal. Aqui, ó, tá vendo aqui abaixo dos painéis, tem uma faixa, ó, tá vendo que ela tá toda cinza? Quando eu pego um comando, ó, por exemplo, a parede, eu quero que vocês observem o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, modificar, né, colocar parede, não é? Só que agora, ó, essa faixa deixou de ficar cinza e apareceu então uma faixa de opções verde. Essa faixa de opções, pessoal, também ela vai se adaptar conforme o comando que você pegou. Então, ó, tem aqui, ó, modificar parede, para colocar a altura, para colocar, né, se ela vai ficar conectada a um nível ou não, né, o deslocamento, se vai ter raio e assim por diante. Se eu apertar o ESC, ela fica cinza. Ah, eu vou pegar uma janela, cliquei em janela. Estou na ribbon, modificar, colocar, aliás, pessoal, perdão, porta, né? Ó, porta. Então, ele vai aparecer a faixa de opções baseado, então, somente para o comando porta. Ah, vou pegar agora uma janela. Agora sim, a janela. Então, eu tenho a faixa de opções somente com funções para o comando janela. Tá? Então, tudo que aparece aqui, ó, ele muda conforme a ferramenta que você pegou. Para sair da ferramenta, aperta o ESC, ele volta para o comando modificar. Qual que é o comando modificar, pessoal? É esse aqui, ó. Tá vendo que ele fica aceso o ícone aqui, ó, que é a seta original do Windows, tá bom? Localizado mais aqui abaixo, nós temos então essa outra faixa um pouco mais escura, onde ficam os respectivos, não é arquivos, mas as respectivas vistas. Então é assim, ó, eu estou aqui, ó, no Revit, pessoal, numa vista superior, no nível 1, que significa que eu estou olhando do alto lá embaixo. Então esse branco que vocês estão vendo aqui na tela é um piso branco lá embaixo, e ele se chama nível 1, tá? Então, quando eu venho aqui, ó, no navegador de projetos, eu tenho aqui as plantas de piso, eu estou nesse nível aqui, ó, nível 1. Observem que ele está até mais escurinho. Quando eu clico no nível 2, ó, dou 2 cliques em cima dele, ele fica mais escuro. Aparentemente aqui na tela não mudou nada, mas agora eu estou vendo um piso branco que não é mais o 1, e sim o nível 2. E então aqui, ó, ele vai enchendo de vistas, tá? Eu vou abrir uma vista 3D, então eu venho aqui na casinha, clico na casinha, eu tenho uma vista 3D, aí ela vai aparecendo aqui, ó. Ah, eu quero voltar para a vista de nível 2, então eu clico aqui, ó. Tá? Então, em versões mais recentes do Revit, eu tenho essa praticidade de já clicar nas vistas que eu quero aqui, ok? Reiterando, se eu fechar aqui, eu estarei fechando o documento inteiro. Mas se eu fechar as vistas, ó, não tem problema, eu posso ir fechando. Se eu tiver 30 vistas abertas,
ele não vai pedir nada. Somente quando eu fechar a última aqui, ó, aí ele vai perguntar, opa, você precisa salvar o documento, tá bom? Então, ele vai dar esta informação, tá? Muito bom. Localizado aqui, pessoal, um pouco mais à esquerda, nós temos, então, o painel de propriedades. Este painel de propriedades, pessoal, ele é um painel, de certa forma, um pouco complexo, mas ele é, num contexto geral, para que você não fique tão perdido, o que acontece? Quando você não tem nenhum comando ativo, você não está com nenhum elemento selecionado na tela, nem uma parede, nem, sei lá, uma escada, não tem nada selecionado, então este painel de propriedades, ele está se referindo à vista que está ativa. Você não está aqui, ó, na vista de nível 1? Então, todas essas configurações aqui, ó, que está no painel de propriedades, refere-se à vista nível 1, ok? Se eu vir aqui, ó, na nível 2, olha só, agora eu estou no nível 2. Então, este painel de propriedades, quando eu não tenho nenhum elemento selecionado, ele refere-se, então, à vista nível 2, ok? Quando eu crio aqui, ó, uma parede, por exemplo, olha lá, tem uma parede lá embaixo. Eu não estou com nada selecionado. Então, pessoal, eu não estou aqui, ó, no nível 2, então esse painel refere-se ao nível 2. Mas, no momento que eu clicar, observem aqui, ó, eu quero que vocês olhem, na hora que eu clicar na parede, o que vai acontecer com esse painel de propriedades? Ó, eu clico, opa, olha lá, ele alterou. Então, este painel de propriedades, pessoal, refere-se ao elemento que está selecionado. Então, se eu selecionar uma cadeira, esse painel muda. Se eu selecionar uma coluna, esse painel muda. Se eu selecionar uma parede, esse painel muda. Se não tiver nada selecionado, vou apertar o ESC, ele refere-se, então, à respectiva vista que está aqui. Entendido? Tranquilo. E, obviamente, pessoal, que esse painel de propriedades, eles têm muitas configurações. Tem configurações específicas para a vista e tem configurações específicas para o elemento construtivo, para essa respectiva família. Isso daqui, ó, é uma parede, não é? Então, ele está dizendo aqui, ó, qual que é a linha de deslocamento da base, do topo, qual que é a altura dessa parede, se ela vai ser anexada ao topo ou não. Então, você tem muitas configurações aqui, ó. Qual que é o comprimento, volume cúbico. Então, é sempre interessante. Clicou num objeto, vem aqui dar uma olhadinha no painel de propriedades, que aqui tem outras configurações bem importantes. Aí você deve estar olhando assim, meu Deus do céu, professor, mas eu vou ter que decorar tudo isso daqui. Não, pessoal, não é assim, né? Não precisa decorar tudo. Obviamente que tem configurações aqui, quando você seleciona um objeto, que são mais corriqueiras e mais conhecidas aí do pessoal, da galera. Então, todo mundo já sabe e você vai observar que eu vou explicando elas para vocês. Já tem outras aqui que realmente são mais triviais, raramente a gente usa. Então, não precisa ficar assustado com isso daqui, tá bom? Você olha aqui primeiro, eu vou explicar, obviamente, uma por uma, e você vai ver que com a prática, com o decorrer do tempo, você vai se familiarizando com todas elas e vai ser super tranquilo, tá? Um pouco mais aqui abaixo, nós temos esse outro painel que é o navegador de projeto. Na verdade, pessoal, isso daqui é como se fosse uma árvore ou uma raiz de todo o documento, de todo o projeto. Aqui você vai ter as vistas de níveis, as vistas de plantas de forro, de 3D, plantas estruturais, que eu vou mostrar um pouco mais para frente para vocês, as elevações. Então, observem aqui, ó, que você tem os sinaizinhos aqui, ó, você tem, então, o navegador, você tem todas as vistas. Clicou no sinalzinho de mais, dentro deste setor de vistas, você tem as vistas de plantas de piso. Dentro de plantas de piso, você tem a laje, nível 1, planta de fundação, sapata, terreno. Dentro de 3D, aí você já tem outras vistas, ó. Depois você pode até criar vistas a mais, eu vou explicar direitinho. Clicou no sinalzinho de menos, ele vai fechando, ok? Clicou aqui, ó, fecha então o setor vistas. Setor de tabelas, clicou aqui no sinalzinho de mais, você tem todas as tabelas, tabelas de equipamentos, no geral. Aí depois você tem então o setor de folhas, praticamente ele não tem o sinalzinho de mais aqui, porque só tem uma folha só. Mas aí depois você tem também as famílias, grupos e assim por diante, pessoal. Isso aqui, na verdade, chama-se navegador, mas isso daqui é como se fosse literalmente, então, uma árvore genealógica, né? Um tipo de uma raiz assim que literalmente destrincha todo o documento que está aberto aqui na tela. Então, é assim, se você está com um arquivo de projeto aqui na tela
e você renomeou ele, colocou o nome, então o que está aqui no navegador refere-se ao documento que está aberto, tá bom? Porque você pode trabalhar com um ou dois documentos abertos, e eu explico aí realmente um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Um pouquinho mais aqui do lado nós temos um objeto, que é um tipo de uma roda, onde você tem algumas ferramentas e o zoom. Muitas delas não funcionam quando você está com alguma coisa clicada, e outras realmente funcionam quando você está clicado. Eu não vou nem mostrar isso aqui para vocês, pessoal, porque na aula que a gente vai ter referente aí ao manuseio do Revit, eu vou explicar detalhadamente para vocês como utilizar o zoom, como selecionar os objetos, tudo bem explicadinho, tá? O Revit, pessoal, é assim, ó, tá vendo que ele tem uma área gráfica toda branca? Deixa eu fechar aqui o nível 2. Observe que a parede desapareceu. Por quê, pessoal? Ela não está aqui no 1, ela está acima da nossa cabeça. Ela está no nível 2, vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Mas é assim, ó, ele tem uma área branca, toda essa área branca, pessoal, é um plano. Literalmente, tá? É um plano aí de trabalho. E aqui a gente faz a planta da casa ou a maquete assentada em cima desse plano branco. E nós estamos olhando lá para baixo. Estas simbologias que vocês estão vendo aqui na tela são o que nós chamamos de elevação. É como se fossem os olheiros aqui, ó, como se fossem os observadores vendo o projeto. Ou seja, nós temos a elevação leste, a oeste, a sul e a norte aqui, ó. Conforme o desenho que você fizer aqui na tela, você tem a possibilidade de ver ele em diferentes direções. E aí esse espaço ele é tão grande que você tem então as barras de rolagem, ó. Através dessas barrinhas de rolagem, você consegue mover o modo como você estará vendo o plano, não movendo o projeto, tá? Mas movendo o plano, tá? Você tem aqui ó, na opção para olhar para cima e para baixo, ou seja, para o lado norte e para o lado sul. E aqui ó, você tem a possibilidade de mover para o lado leste e para o lado oeste, tá? Um pouco mais aqui ó, nós temos uma barra, pessoal, de certa forma status, onde nós temos a possibilidade de mudar a escala, estilos visuais, colocar sombra, mudar aqui as partes de trabalho, isolar objetos. Todas essas ferramentas aqui, ó, você vai entender elas de cor uma a uma, e eu vou explicando aí um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Aqui embaixo, nesse trecho mais à direita, pessoal, tem questões relacionadas a filtros, que é bastante importante, que eu vou explicar também para vocês. Mas uma das principais que nós temos bem aqui embaixo, pessoal, é esta parte, ó, onde está esse texto escrito aqui, ó. Não sei se você era usuário de AutoCAD, lá no AutoCAD nós tínhamos a barra de comandos, lembra? Que quando a gente fazia um comando, usava uma ferramenta, aparecia lá no meio o que você tinha que fazer. Aqui no Revit é a mesma coisa, ó, só que ela está localizada um pouco mais aqui abaixo. Obviamente que não dá para digitar nela, mas ela serve para te guiar, para te orientar, para te corrigir e às vezes para, né, puxar a sua orelha aí, literalmente. Falar, ó, não faz isso que vai dar um erro, não faz aquilo. Então, toda vez que você pegar um comando, ó, clicou aqui no comando, sempre dá uma lida aqui, ó. Clique para inserir um ponto inicial, tá? Clica. Aí, ó, quando você clica, opa, clica para inserir um ponto final. Ou então o espaço para inverter a direção, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Tá? Então, sempre dá uma olhada aqui, ó, pessoal, que ele sempre vai te oferecer uma frase, né, de certa forma, de ajuda aí para usar a ferramenta. Tá bom? E por fim, pessoal, para a gente terminar esse assunto de interface, obviamente que o Revit, pessoal, dentro dele existem, ó, eu vou falar a palavra, não vou falar a palavra dezena não, tá? Mas eu vou falar sem medo de errar. Existem centenas de páginas de configuração. Fala, meu Deus do céu, professor. Sim, pessoal, o Revit ele é um programa que ele tem centenas de páginas de configuração. Como que você localiza algumas delas? Tá vendo aqui, ó, no painel estrutura, tá vendo que tem uma setinha? Quando você vê uma setinha, significa que você estará fazendo uma configuração referente a esse respectivo painel. Então você vai clicar, ó, vai aparecer uma janela de configuração. Esta janela de configuração tem, ó, representação simbólica, cargas, combinação de carga e condição de limite. Ah, você vai clicar aqui, ó, tá vendo? Em conexão, clicou aqui, ó, já abre uma outra janela de configuração. Provavelmente essa daqui é um pouco mais pesada, já está até demorando um pouquinho mais para abrir. Vamos aguardar. Então é assim, aí ó, ela já abriu, tá? Então aparece uma outra janela. Vamos ver aqui em arquitetura, o que que a gente tem? Aqui a arquitetura praticamente não tem nenhuma. Anotar, ó, tem uma aqui, ó,
textos, ó, abre uma outra janela. Essas daqui, pessoal, são as que estão visíveis, essas que têm as setinhas. Mas vocês podem ter certeza, pessoal, que existem outras centenas de janelas de configurações. E nós vamos entrando, obviamente, nas principais. Ó, essa daqui de modelar terreno já tem outra. Para criar estilos de linhas, para criar tipos, editar tipo de parede, editar tipo de família. Pessoal, tem muita configuração. Como eu comentei, não se assustem aí no começo do curso, tudo eu vou passando cadenciadamente para vocês. Quando a gente entrar em janelas de configurações, eu falo, ó, pessoal, olha aqui, isso aqui serve para isso serve para aquilo, tudo bem explicadinho aí para vocês, tá bom? E por fim, nós temos aqui, ó, em arquivo, na opção, quando você clica em arquivo, opções para salvar como, para abrir arquivo novo, exportar e imprimir. Aqui sem novidades, né? Nesse espaço cinza vão ficar descritos os últimos arquivos que você abriu. Aí você vai ter a opção aqui de ver ele em lista, para você ver ele em miniaturas. Você tem a opção para sair do Revit, que é exatamente a mesma função para você fechar. E a janela de opções. Depois eu vou mostrar para vocês uma aula, um pouquinho mais para frente, referente então a essas configurações iniciais das opções do programa Revit, tá? Muito provavelmente eu já vou fazer isso aí na aula 4, que é a nossa próxima aula. Então aqui você tem interface do usuário, gráficos, ó, tudo isso daqui é configuração. E você vai entendendo uma a uma aí conosco na sequência, tá? Então, pessoal, basicamente essa é a interface do Revit. Nós temos lá então as ribbons, dentro da ribbon nós temos o painel, dentro do painel nós temos os comandos. Dentro dos comandos a gente tem outros subcomandos, né, entre aspas, podemos dizer assim. E depois nós temos as janelas ali de propriedades e as janelas também de navegador de projeto, essas aqui um pouco mais à direita, e as janelas de configurações. Vale lembrar que esses painéis todos eles são soltos, tá? Se você clicar e segurar, você consegue arrastar e mudar eles de posição. E aí você pode passar o mouse de volta aqui, ó, onde ele estava, ele vai aparecer uma faixa azul, e aí você consegue meio que controlar onde você quer que ele fica, tá? Deixa eu só colocar ele direitinho aqui, que eu vou até comentar com vocês o seguinte, ó, tá vendo que ele pegou o navegador, ó, e deixou aqui embaixo? Eu vou pegar o navegador, deixa eu tirar ele daqui, e vou colocar ele aqui, ó, de volta onde ele estava. Tem que ir passando o mouse, pessoal, para ir testando, ó, isso aqui, ó, tá vendo? Ele tá bem aqui, ó, aí eu solto, ó, voltou ao original. Então é assim, depois você pode até dar uma brincada, olhar aí como é que funciona o Revit, mas como eu comentei lá no começo do vídeo, preferencialmente deixe exatamente o programa como está aqui como padrão de fábrica original, tá? Pessoal, muito obrigado por vocês terem participado aqui dessa aula. Fiquem atentos, pessoal, que a próxima aula eu vou falar já sobre as unidades, já vou fazer alguns comentários também sobre essa janela de opções, níveis, como salvar alguns tipos de arquivos. Então a gente vai que vai aí ganhando cada vez mais noções do uso do programa, tá bom? Se você tiver um pouquinho na dúvida, deixa eu relembrar vocês com referente ao certificado, exercícios, tá? Então é assim, a cada final de fase, essa fase aqui, número 1, que é a fase onde você está realmente conhecendo o programa, muito provavelmente no final dela, eu vou passar um vídeo fazendo um exercício juntamente com você, baseado justamente por tudo que a gente viu nessa primeira fase, ok? E aí, por exemplo, você fez a fase 2, no final da fase 2 tem mais um vídeo onde eu vou passar alguns exercícios. E aí você vai ganhando experiência no uso do programa. Por quê? Porque lá na última fase, a quarta fase, aí nós estaremos desenvolvendo outros projetos diferentes, ou outro projeto diferente, passo a passo, do início ao fim. Aí sim, todos os vídeos da quarta fase são referentes ao certificado, tá bom? Pessoal, muito obrigado, aguardo vocês aí, firmes e fortes aqui no nosso curso de Revit 2023. Muito obrigado, pessoal, tudo de bom para todos.